Boa noite, eu sou a Wanda Sampaio e o nosso programa começa com uma análise sobre como foi esse dia de votação aqui em Minas Gerais. Para esse bate-papo, eu convido o professor e cientista político Adriano Cerqueira. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos começar analisando as longas filas que foram registradas em todos os locais de votação praticamente. Votações, movimento que começou desde cedo e perdurou até depois das 17 horas. Como é que você ouviu essa cena aí que deixou a gente impressionado? Não é isso mesmo? Eu achei muito positivo, né? Eu achei que não me surpreendi pelo caráter de ser uma eleição muito disputada, duas lideranças carismáticas como Lula e Bolsonaro disputando. É raro você ver duas lideranças carismáticas disputando uma eleição, então o povo é chamado a votar mesmo, é mobilizado. E foi tudo, apesar dos problemas, das filas, né, terem demorado e tal, a gente viu que tudo funcionou bem, né, aparentemente. O que o senhor acha que motivou esse sentimento do eleitor para sair de casa, ficar no local de votação 2 horas e meia, na fila, esperando? Qual foi o combustível disso? O combustível é decidir, né, a política em termos assim, quem vai ser o seu governador, seu presidente, também a questão dos votos para senador, deputado, né, que vai um pouco mais para baixo da área de interesse, e essa vontade de querer ajudar. De um certo modo, pela estratégia das duas campanhas presidenciais, cada uma delas incutia um certo temor e medo no eleitor. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e isso gerou uma certa insegurança sobre como seria o dia de hoje. Mas o eleitor não é bobo, foi na paz, foi tranquilo, alegre, tudo correu bem. O senhor acha que o eleitor, ele também já está mais maduro? Ele se sente uma parte muito mais responsável desse processo democrático em que ele quer ir, quer decidir, quer escolher bem? Sim, e o que eu acho que é interessante, o eleitor demonstra também que política é importante, mas não resume a vida de ninguém. Então eu achei bacana, porque como não teve lei seca aqui em Belo Horizonte, eu andei muito pela cidade depois, a gente via aqueles barzinhos cheios, parecia clima de Copa do Mundo, porque muita gente foi de camisa da seleção, né? Às vezes parecia que a gente estava vivendo aquele clima de Copa do Mundo. E na verdade as pessoas tinham saído, tinham voltado, agora estavam lá, tomando uma cervejinha, né? Tomando um refrigerante, comendo, curtindo, a tarde estava agradável. Foi isso. Jovens de 16, 17 anos, que ainda não têm a obrigatoriedade do voto, também marcaram a presença. Sim, estiveram presentes, né? Também importante ressaltar, 16, 17 anos que não, para votar tem que fazer voluntariamente o cadastramento, e foi um universo de 2 milhões e 100. Então veja bem, 2 milhões e 100, 16, 17 anos contra quase 15 milhões de 70 anos ou mais. Então é importante a participação deles, e é até legal eles terem essa primeira experiência do voto, ver como é que a coisa é. E que apesar de alguns temores, eles viram que é tudo em paz, tudo tranquilo. E um dado que eu gostei muito, eu vi muita criança, sabe, muita gente que não ia votar, famílias indo para o processo. E isso é educativo, olha, tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, não vai acontecer nada não. Né? Professor, há um outro detalhe que eu gostaria de abordar com o senhor. Normalmente, o índice de abstenção fica próximo a 20%. Como a gente observou que as sessões eleitorais ficaram muito lotadas durante todo o dia, até mesmo depois das 17 horas, o senhor acredita que o percentual de abstenção ele vai ser menor este ano? O eleitor foi mais motivado a ir para votar? O que o senhor analisa? Pois é uma coisa que a gente tem que... eu sempre gosto de trabalhar com estatística, né? E salvo algum pequeno engano de detalhes, mas grosso modo, né, o índice de abstenção no primeiro turno no Brasil gira em torno de 20%. Pode ser 21, 22, mas é mais ou menos 20%. E pelos últimos dados que eu vi, estava em torno aí de 21, alguma coisa. Então eu não acho que a abstenção vai ser menor do que a média histórica, e nem vai ser maior ou muito maior do que a média histórica. Poderia acontecer por conta dessas longas filas. Muita gente, imagina um idoso lá, debaixo do sol, depois de 3 horas, vou embora, né? Senão vou cair no chão aqui, né? Passando mal. Mas assim, parece que não teve esse impacto pelas últimas atualizações que eu andei assistindo.
Então, eu acredito que a média histórica se manteve, o que, como o eleitorado em termos absolutos cresceu muito, foram 156 milhões, né? Então a gente viu muita gente em volume votando, né? Mas em termos assim percentuais, me parece que manteve a média histórica. A gente teve uma eleição polarizada, tanto aqui em Minas Gerais, quanto para presidente também. Ah, com as sessões eleitorais cheias, depois das 17 horas foram entregues senhas para que os eleitores pudessem ter o direito garantido do voto. O senhor acredita que, de uma certa forma, isso possa servir de combustível para esse discurso de fraude? O que o senhor acha? Olha, toda eleição, geralmente quem perde tenta dar algum tipo de desculpa ou justificativa. Mas assim, o que eu acho que pode acontecer, ou melhor, deve acontecer, são críticas dirigidas ao TSE pela montagem da logística e estrutura do voto. Ou seja, o TSE é o grande momento do trabalho da justiça eleitoral brasileira, com seu corpo burocrático, são as eleições. Então, evidentemente, o Brasil investe muito em termos de recursos financeiros, humanos nisso. Então a gente espera que o processo aconteça muito bem. E não foi o que aconteceu, tivemos problemas. Então eu espero que o TSE assuma o respeito às críticas e tente melhorar na próxima vez para que isso não aconteça novamente. Parece que teve muito problema com a biometria, isso gerou atraso. Ao mesmo tempo, a maior participação de idosos, às vezes eles atrasam mais. É um processo complicado, Sim, muito candidatos número, para você tem escolher. que localizar, às vezes não está vendo direito o número, enfim, tinha aquela coisa de não poder vir com o celular, às vezes o celular ajuda, né? Você amplia, né, o número da cola. Nem Mas todo mundo levou a cola. nem todo mundo levou a cola, então isso atrasa o processo, né? De qualquer modo, eu acho que foi, não acho que vai haver muitos questionamentos não, até porque provavelmente, né, as minhas expectativas é que os resultados vão ficar muito parecidos, muito próximos. Eu acho que as emoções para presidente ainda vão demorar um pouquinho. Vou aproveitar a sua deixa aí sobre emoção para a gente abordar um outro tema. Havia uma expectativa de que hoje não fosse um dia tão tranquilo como acabou acontecendo. A prova disso é que a Polícia Militar, por exemplo, ela colocou todo o efetivo dela nas ruas, com mais de cerca de 35 mil policiais e militares. E eu estava no TRE até o final da tarde e o boletim que foi divulgado com relação à questão do registro de casos de violência surpreendeu até a polícia. Foram cerca de 150, 155 casos, não houve nenhum caso de violência. Lembrando que a gente está no momento de lei seca aqui em Minas Gerais. Como é que o senhor viu esse dia, né? Que havia uma expectativa de não ser tão tranquilo, acabou surpreendendo até a polícia. Pois a minha expectativa é que seria tranquilo, sabe? Porque eu andei durante a campanha, eu vi alguns comícios, né? Só para assistir mesmo, sentir o clima. Às vezes você via as pessoas passando com uniformes, com bandeiras, e a reação do povo da rua não era de hostilidade, muito tranquilos. Alguns buzinavam, outros não faziam nada, mas ninguém saía xingando, queria bater boca. Então eu tinha a impressão que seria o que foi hoje. O povo foi lá para votar, não foi perder a vida por causa disso, né? Deixou o recado lá na urna. Então eu acho que foi um momento muito interessante. E tem um outro dado, a maior presença da polícia pode ter ajudado também a diminuir a possibilidade de confrontação. Mas a própria polícia falou, tirando algumas altercações verbais, não teve nenhum registro claro de violência física, né? Eu acho que isso sim é o que é de pior, né? A gente já está no momento que é o processo de apuração dos votos. Isso vai seguir ainda por algumas horas. E como é que o senhor acredita que esse clima de tranquilidade vai perdurar, mesmo após sair os resultados aqui mesmo em Minas Gerais, o resultado também para presidente? Eu acho que sim. Aqui em Minas Gerais, a expectativa generalizada, né, é que o primeiro turno vai ser decidido para governador. Eu acho que eu não espero uma alteração nessa previsão. Então acho que teremos a eleição para governador em Minas definida já no primeiro turno. A possibilidade de algum problema, assim, de reação mais emocionada, é se algum
dois principais candidatos a presidente viessem a ganhar no primeiro turno. E tudo indica que a possibilidade é que haverá um segundo turno mesmo. Só que um segundo turno não com uma grande vantagem sobre o outro. A minha expectativa, eu estou trabalhando com as minhas expectativas, é que vai ser muito próximo. E quem vai estar na frente, para mim, pode ser qualquer um dos dois. A abstenção vai definir quem vai ficar na frente. Professor, eu agradeço a participação aqui conosco. Muito obrigado, tá? Foi ótimo.